Olá a todos, espero que estejam bem. O tema do vídeo de hoje é polêmico e, em certo sentido, é fruto também de uma indignação por parte da esquerda. Que veja só, o que eu vou comentar hoje com vocês de maneira bem resumida e bem didática é a questão dessa PEC do qual o Congresso Nacional quer regular a questão da atuação do Ministério Público sobre eles, Congresso Nacional. É muito difícil numa democracia ter união, não é? Mas nesse momento agora houve uma união. Mas antes de falar especificamente desse assunto, eu peço para você dê o like, faça o vídeo para frente e ter um alcance maior entre as pessoas, porque aqui é um canal de politização, de formação política e, sobretudo, filosófica. Porque é por meio da filosofia que a gente consegue desenvolver o raciocínio crítico, o pensamento reflexivo também. Pois bem, já falei disso, já pedi o like, então agora vamos trabalhar um pouquinho. O PT se aliou ao Centrão numa união nacional para fazer uma alteração na Constituição, fazer uma PEC, cujo objetivo é regulamentar a atuação do Ministério Público sobre eles, Congresso Nacional. Lembrando que o Ministério Público é aquele que vai, vamos dizer assim, fiscalizar, estar ali em cima para verificar a atuação dos políticos. E agora, o que o Congresso quer fazer é justamente tentar diminuir o papel deles em relação a esse tipo de atuação. Vamos lembrar que a eleição dos procuradores da República, ela ocorre no Conselho Nacional dos Procuradores da República e é uma eleição da qual eles mesmos fazem. Por que ocorre esse tipo de eleição de maneira independente? Porque na nossa Constituição vocês sabem que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Essa independência tem o objetivo de manter os procuradores da República eleitos de maneira independente para atuar naquilo que se refere única e estritamente dentro da lei, obedecendo a nossa Carta Magna. O que o Congresso Nacional quer fazer, junto com o PT e o Centrão, é justamente alterar esse Conselho Nacional no sentido do próprio Congresso poder eleger os membros da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, o que o PT está querendo fazer, porque eu falo PT, porque ele está encabeçando isso, é justamente minar a atuação daquele que vai regular a atuação do Congresso Nacional. Ou seja, é uma atuação que vai visar, sobretudo, ter poderes ainda mais mágicos dos próprios políticos. Vamos lembrar que os políticos já têm uma série de prerrogativas, uma série de direitos dos quais eles gozam de maneira a estar acima da sociedade. A imunidade parlamentar é um deles, e que muitos políticos a utilizam de maneira correta e outros de maneira equivocada. E o que agora, nesse momento, está ocorrendo, ao que parece, é uma traição da parte do PT, cuja sua origem histórica, a bandeira, sempre foi a denúncia por meio da corrupção, mas agora eles estão fazendo uma blindagem para haver investigações contra políticos corruptos. Mas você deve se perguntar para mim, mas você está defendendo a bandeira da classe média, porque é a classe média que fica com esse papo de corrupção. Sim, mas o PT foi aquele partido que atuou de maneira sistemática para tentar quebrar essa questão da corrupção no Brasil. Agora não.
Eles estão fazendo justamente o contrário. E além do mais, estão tentando reverter a história de alguns eventos dos quais eles são culpados, sim. Exemplo, houve Petrolão? Sim, houve. Houve Mensalão? Sim, houve. A Lava Jato cometeu erros? Sim, houve. Agora, culpar a Lava Jato na sua totalidade e da condução? Não. Por exemplo, está ocorrendo uma narrativa petista no sentido de culpar o Sérgio Moro como se fosse na questão do desenvolvimento dos empregos. Não. Se o presidente da República, na época, visse que estava ocorrendo problemas graves e que, consequentemente, trabalhadores perderiam seus empregos, qual seria o papel dele diante de um problema como esse? Vou resolver. Não, fez vistas grossas diante do fato. E agora você reconduzir a narrativa por meio de um ressentimento grande que o PT está em relação à Lava Jato, ele tem suas razões, mas não em sua totalidade. Essa união em relação a esse projeto está demonstrando que o PT ele está caminhando cada vez mais ao centro, deixando aquela herança lá dos anos 80 que deixaria Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Paulo Freire e sobretudo Leandro Conder, que saiu já nos anos 80 com uma vergonha imensa diante de alianças tão espúrias como essa que vem acontecendo no momento. Veja só, o Congresso ele quer fazer o quê? Ele quer subordinar o Conselho Nacional dos Procuradores da República ao próprio Congresso. Eles querem ter mais poderes ainda para decidir e ter influências políticas dentro desses procuradores. Porque o objetivo da Procuradoria e do Ministério Público é ter essa independência e zelar a lei. Não, ao que parece aqui é justamente o seu contrário, é trazer uma influência política para dentro desse setor e com isso você conseguir negociatas ali para determinados processos, ações, etc. e tal. É a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo ao colocar Augusto Aras na PGR, ao eleger um delegado de polícia aqui, ao você colocar ministérios que vão atuar com objetivos particulares. É aquela velha bandeira do Sérgio Buarque de Holanda, que ele escreveu na Raízes do Brasil, que é a ideia da cordialidade. Ou seja, a confusão da esfera pública com a esfera privada. O que está acontecendo é aquele coleguismo que é muito bem denunciado na Raízes do Brasil, essa obra-prima do Sérgio Buarque de Holanda, e que isso é o verdadeiro câncer que ocorre nas instituições republicanas. Ora, se isso não é a mesma ação da qual Bolsonaro está fazendo, utilizando os mecanismos democráticos, que é a destruição das instituições republicanas, o que o Partido dos Trabalhadores tem a dizer em relação a esse tipo de ação aqui, cujo um dos cabeças centrais é o deputado Paulo Teixeira, aqui da Zona Leste de São Paulo? Isso é uma vergonha na cara. Será que não tem ninguém lá no PT que vai falar em relação a esse tipo de projeto que visa ainda dar mais blindagem às ações de políticos que estão aí enrolados com a justiça? E como que será, por exemplo, no ano que vem, nas eleições, nas campanhas, as acusações que vão ser justas em relação a esse tipo de negociata? Será que vão fugir do debate também, como fez Bolsonaro? O que me vem ao horizonte é um ano de completa despolitização e que o silêncio se perdurará até o final das eleições
e menos polêmicas possíveis vão ser colocadas. E dentro dessas polêmicas não vão surgir, sabe o que é essencial dentro de uma democracia? A participação da democracia, a democracia participativa, ou seja, nós participando cada vez mais, e o debate sobre questões nacionais do país. Isso não vai surgir, porque eles estão preocupados única e exclusivamente em salvar a própria pele. Resumidamente, o que o projeto visa é justamente isso, é a salvação da própria pele. Porque se você fazer isso aqui, que eu até fiz a anotação no caderno, a nomeação a partir dos pares e não deixá-los fazer essa nomeação a cargo do próprio Ministério Público e o Congresso querer interferir nisso, ora, você não acha que não vai haver uma nomeação de um colega ali que pense parecido, que seja igual, ou eles vão agir de maneira moralmente éticos, corretos? Não sejamos ingênuos, política não é para amadores. O que está acontecendo aqui é justamente a preservação da própria pele e diminuir a atuação do Ministério Público em relação à vigilância do próprio Congresso. Há excessos dentro desse elemento desse setor do qual o Congresso está se voltando contra, uma espécie de politização? Sim, lógico que está havendo, porque a atuação é dentro do mínimo da lei. Vamos ver o que ocorreu, por exemplo, com a Lava Jato. Ali o Sérgio Moro, ele ultrapassou todos os limites possíveis. E se a Lava Jato tivesse ouvido os procuradores experientes na época, que falaram esse processo é para cá, esse processo é para cá, esse processo é para outro lugar, e não centralizar tudo única e exclusivamente em Curitiba, transformando aquela cidade numa verdadeira república, como do qual foi nomeada, República de Curitiba, não teríamos, por exemplo, hoje uma discussão em relação a isso. Mas há, e as intenções não são boas. Diante desse contexto, não podemos desanimar, nós temos que denunciar esse tipo de ação sim, porque isso vai nos lesar de maneira direta, porque suponhamos que esse projeto seja aprovado. E aí o próprio Congresso Nacional eleja aí alguém que vai passar o pano para eles, como Augusto Aras, que como o Bolsonaro diz, vai para lá, não estou preocupado com a CPI, que chega lá no Augusto Aras, ele bate no peito e passa por baixo do pano e engaveta. Ou como fazia o Fernando Henrique, como surgia na imprensa dos anos 90, que era o engavetador geral da República. Então não podemos deixar acontecer novamente isso. Agora, a grande decepção é o PT, que é um partido que se colocou como uma das esquerdas, surgindo ali nos anos 80, com o movimento eclesial de base, aliados à teologia da libertação, com Paulo Freire, que teve à sua frente Florestan Fernandes, Leandro Conder, Paul Singer, Marilena Chauí, grandes intelectuais ali, Ladislau Dalbor, que não foi filiado diretamente, mas estava ali apoiando. Agora você vê os caras pensando em salvar a própria pele por meio de uma PEC que visa a destruição da independência dos poderes, ou seja, a destruição da República, que é aquela tese que nós aplicamos para o Bolsonaro, vai servir para aplicar para esses fisiologistas do momento. Eu espero que tenha ficado claro o vídeo, o objetivo. Outra coisa, se você não leu o meu livro Ódio à Política, Ódio a Pensar e a Arquitetura do Golpe, que são 2 livros essenciais dos quais eu analiso, por exemplo, o golpe ali de 2016 e a ascensão dessa nova direita, e em seguida, depois surge essa direita com um excesso de discurso do ódio, de uma resignação e um ressentimento muito forte. Se você não leu, você pode solicitar ao e-mail aqui do canal que nós enviamos gratuitamente o livro para você ler, porque faz parte do canal aqui
a gente fornecer formação crítica, política e, sobretudo, filosófica e cultural. Nosso canal é independente, não tem filiação de partido algum. Nós somos a esquerda, sim, porque somos herdeiros de Platão, porque Platão queria a cidade justa. E o que nós queremos é exatamente aquilo que o Platão queria, a cidade justa. Se você tem o desejo de ler esses 2 livros, nós enviamos para você. Tá certo? Então, passe esse vídeo para frente. Precisamos debater cada vez mais as questões nacionais e precisamos também exercer a nossa cidadania. É com o exercício da nossa cidadania que a gente começa a participar dos problemas na polis, começa a discutir os problemas reais, propor soluções, conversando com um amigo, com um colega, com um vizinho, com o pai, com a mãe, e a partir desse momento a gente está inserido dentro do debate público, porque nós somos cidadãos e devemos participar da vida política do nosso país, sim. Tá certo? Grande abraço e até mais.